Olá, bora lá, vamos continuar aí nosso aplicativo, ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos reaproveitar, né, pegar esses cards reaproveitáveis que a gente criou, usar eles para exibir esses dados em tela. Primeiramente, o que nós precisamos agora? Lá na nossa primeira aula, que a gente preparou, primeira ou segunda aula, não lembro, a gente preparou o ambiente, a gente instalou uma biblioteca lá do Shopify, e essa biblioteca é o Flash List. Vamos importar essa biblioteca para utilização, tá bom? Então, bora lá, importamos a biblioteca para utilização. Como que essa biblioteca funciona? Ela é uma biblioteca bem interessante. Ela recebe os dados e vai fazer o processo de renderização desses dados. Mas para isso a gente tem que entender aqui, ó, o que nós fizemos na aula anterior. Na aula anterior, toda vez que a gente faz a consulta na API, eu estava exibindo essas consultas aqui no console, tá? Mas além de exibir no console, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos pegando o set, o F, e estamos atribuindo o estado que retornou, ó, state que retornou, observe aqui, ó, dados.state, ó, o estado que retornou, estamos retornando esse estado, guardando ele dentro do F, e nós estamos a lista de cidades, ó, cities, ok? Cities aqui, ó, lista de cidades. Nós estamos pegando também dos dados, ó, e exibindo a lista de cidades, ó, e salvando dentro da variável que a gente criou para isso também, ó, cities, ok? Agora, o que nós precisamos fazer aqui? Toda vez que houver essa alteração, nós temos que fazer esse nosso flat list funcionar. Então, vamos colocar esse componente aqui, ok? Depois vai caber fazer uma estilização melhor, mas vamos colocar um componente aqui, que é o flat list. Então, esse componente, ele é um componente que nós vamos colocar ele primeiramente dentro de uma view, colocar ele dentro de uma view aqui, só para a gente construir depois o visual, tá? Vou colocar ele dentro de uma view, para a gente colocar um estilo para essa view lista aqui, com o flat list dentro. O fat list, o que ele vai fazer? O fat list é um componente, que não é uma tag igual uma view. Ele é um componente igual um componente reaproveitável que a gente criou. Lembrando que componente, quando a gente vai programar para React Native, né, tem muitos componentes que a gente utiliza que são prontos, igual esse flash list, eu estou utilizando um componente pronto. Diferente do card cidade que foi a gente que criou. Então, boa parte da nossa programação do dia a dia é ler documentação, como funcionam as bibliotecas. Então, aqui, como que funciona essa biblioteca do FlashList? Ela é uma biblioteca que primeiro ela pergunta quais são os dados, ok? Quais são os dados de renderização que você vai usar. Então, quais são os dados que eu vou usar? Eu passei para ele os dados cities, né? Das cidades, né? Os cities aqui que a gente criou, ok? A gente criou essa variável, essa constante, que toda vez que o set cities é, é manipulado, né? Ele vai ser alterado. E lembrando que a gente está usando aqui use effects. Então, toda vez que ele é alterado, todo componente que utiliza ele é alterado também. Então, é uma forma bem fácil de lidar com essas alterações. Então, aqui é alterado, né? Quando é digitado lá, ó, quando é digitado os dados aqui, eu chamo setDDD. O setDDD pega o dado digitado e altera a variável DDD. Toda vez que a variável DDD for alterada, o useEffect entra em ação, faz a consulta de volta, né, na nossa API. Todas as vezes que eu tenho os dados de volta, eu altero novamente essa variável cities aqui. Assim que essa variável é alterada, de novo, o flash list entra em ação. Então, todos os dados aqui estão interligados. E qual é a data? A data são os dados que a gente vai passar para ela, para a variável, né, para o nosso componente flash list. Vamos passar os seeds para ele. Ok. E o que ele vai fazer com isso aqui? Ele vai fazer uma renderização de itens. Ele vai fazer um render dos nossos itens aqui. Vai renderizar os itens. E ele recebe, então, esses dados, que é cidade, e aqui é um controle interno dele. Ele tem duas coisas. Ele tem o item, ok?
Isso são da própria biblioteca. Ele devolve o item, cada item é uma cidade, ok? É uma cidade, cada item é uma cidade que está aqui, ó. Então, isso é um item, isso é um item. Cada vez que eu faço consulta, ele devolve um item que é uma cidade. E devolve também o index para a gente conseguir utilizar. Então, imagine na nossa última consulta que a gente fez aqui, ó. A cidade, ó, Mojimirim, é a cidade de índice zero. O item era Mojimirim e o índice era zero. Assim vai. Index 1, Mogi Guaçu. E aí vai indo, vai indo, vai indo. Index e item. Item é o dado e a posição que o dado está dentro da rede. O que a gente passou para ele como dados. Agora, a gente vai fazer o quê? A exibição desses dados aqui na tela. Aí a gente chamou o quê? O card cidade, que foi a gente que construiu, para o nome. Olha lá, olha que interessante. Para o nome da cidade, a gente passa o item, que eu falei para vocês que é o nome, ok? Para o F, nós passamos para o F. O F não está dentro do item, porque o F não é uma array, é um único, né? Olha só, quando ele dá o status para a gente, ó, ele dá uma único F, que a gente já salvou aqui, ó, nesse processo. Consultou e salvou dentro da UF. Então, nós passamos, ó, cidade vai sempre mudar. A UF nós pegamos lá daquela variável UF. E aqui o key é muito importante para a gente criar um componente reutilizável. Se você não colocar o key, ele vai dar uns erros internos lá que ele não vai saber diferenciar um componente do outro. Então é muito importante você colocar o key. E ele tem que ser sempre único. E o que é único aqui? O index e array. O index array eu sei que ele é único. Se você tivesse, por exemplo, buscando uma lista de produtos, e cada produto tivesse um ID único, você poderia passar, né, esse ID aqui para o key. Ele tem que ser único, esse valor tem que ser único. Qualquer valor único é aceitável aqui. E a gente depois, quando clicado nele, tem que pegar qual que é o ID do componente que foi clicado, para ser único. E aqui a quantidade de itens estimado aqui que eu vou buscar. Coloquei 200 aqui, ele vai buscar. Então, uma lista de 200 itens para mim. Ok? Então, agora aqui no nosso visual, ó, ele falou que ele não conseguiu compreender o tamanho dos elementos porque a gente tem que melhorar a estilização agora. Tá vendo? Ficou todo bugado aqui o nosso estilo. Agora é só fazer o processo de estilização e o nosso aplicativo vai já estar quase que pronto. Então vamos mudar primeiramente o nosso container, vamos fazer com que o nosso container fique adequado para a nossa necessidade. Então no container aqui, ó, vamos falar que ele continua sendo flat. O que quer dizer? Que o meu container, quem que é o container? Esse cara aqui é o container. Meu container ele vai ocupar todo o espaço disponível, né, pelo aplicativo. Ó. Toda a área disponível ele vai ocupar no meu container. Depois que eu falei que meu container é flexível, né? Eu coloquei uma cor de fundo. Agora eu falei só, qual que é o alinhamento dos itens? Os itens vão ficar alinhados aqui no meu container pelo centro aqui. Agora aqui, ó, Justify Content, Flex Start. Então ele vai começar o alinhamento aqui por cima, ó, alinhado em cima, os meus itens. Alinhado aqui lá no comecinho, tá vendo? Ó? Ficou alinhado no comecinho meus itens. Ok? Aí eu falei com page em 20. Coloquei um page de 20 aqui para ele não ficar grudadinho em cima lá. Ele até aumentar esse page aqui para mim, seria até melhor. Page em 30. Beleza. Agora o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que o meu front list, ele é um componente e ele precisa entender exatamente qual que é o tamanho da área que ele vai renderizar os itens, senão ele dá erro. É o que ele está falando aqui, ó, que ele não está conseguindo identificar o tamanho exato da área que ele vai renderizar os itens. Se você observar, ele até criou uma lista bem fininha aqui, que é o que está dando errado aqui. Vamos arrumar isso aí também. Então, como que a gente vai arrumar isso aí? Simples de arrumar isso aí. A gente só vai falar qual que é o tamanho da view do qual ele está dentro. Eu tenho aqui, ó, aqui uma vírgula aqui, falar que a minha view, ó, view lista, que é essa view aqui, ó, flat list está dentro dela. Nós vamos falar o seguinte, ó, que ela vai ocupar todo o espaço disponível e o edit máximo, né, o edit dela é de 100%. Então ele vai ocupar 100% do disponível aqui, ok?
Vamos alterar isso aqui e já era. Resolveu o problema. E a partir de agora, qualquer dado que nós digitarmos aqui, ó, olha lá, está fazendo a consulta da cidade. Vamos ver se tem 12, 18, 19, 22, 10. 10 deu erro. Mas não tem como você fazer os tratamentos de erro ainda aí. Erro do consultar o FET, tá chamando cidade 10. 88, bem também. Traz as cidades e o estado para gente. Ok? Pessoal, é isso aí. Nosso aplicativo está pronto. É lógico que tem muito a melhorar aí. É, nossa próxima aula, eu vou fazer um tutorial aí de como a gente criar um aplicativo de filme, buscando do The Movies, The Movie DB, que é uma API de filmes, que aí consegue buscar filme, série, dados sobre os filmes. Bem interessante, tá bom? Mas essa aula nós terminamos por aqui. Também o projetinho foi concluído também, ok? Até mais, gente.